contribuição de todos durante o intervalo. José Aparecido, ok? Então, gostaria... tem um recadinho aqui, pessoal. Desde ontem, alguém esqueceu um óculos, ó. Este óculos aqui lá na mesa do já achamos, que bom. Eu entrego para você aí já. E agora, na sequência, com muito prazer, com alegria enorme, e já mais uma vez agradecendo a generosidade dela também, sempre presente, atendendo aqui o convite do Espíritas em Ação, gostaria que vocês recebessem com muito carinho, para a sua segunda explanação desse nosso evento, a nossa querida Anete Guimarães. Um bom dia, é uma verdadeira alegria estar com vocês na manhã de hoje e eu realmente me apaixonei pela série Chosen, The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série baseada na vida de Jesus e eu comecei a assistir a série, comecei a me recordar de muitos aspectos e tem uma palestra que há muitos anos, uma das primeiras, que a gente fala sobre a realidade científica das frases de Jesus. Nós nos emocionamos pela presença, pelas imagens, mas isso tem um real significado. Nós ontem fizemos várias brincadeiras falando a respeito como Jesus é um grande desconhecido para um número significativo de cristãos. Nós nos afirmamos cristãos, mas não conhecemos realmente a realidade. Falamos sobre curas, falamos sobre as coisas mágicas, e na série isso fica muito claro também, e lembrando da realidade. O que chamava a atenção das pessoas eram as curas, eram os chamados milagres, e muitos de nós queremos milagres semelhantes. Mas a coisa mais importante foi o caminho que ele apontou, as realidades do Espírito, as informações. Nós repetimos aquelas informações, mas será que elas são reais? Então, quando nós tentamos fazer um estudo físico, material da realidade da fala de Jesus, isso ficou muito mais claro, que cada frase que nós escolhemos aleatoriamente, à medida que nós vamos aprofundando, se tornaram verdadeiras. E essa frase, para mim, sempre foi incrível. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Quando eu li o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que descreve a trajetória do surgimento do planeta e o papel que Jesus teve nessa criação da vida, junto com os espíritos do mesmo nível, ele demonstra que na época que o planeta era nada mais do que matéria inorgânica em ebulição, ele já era. E aí nós tentamos diminuir as coisas que ele disse. Será que as palavras que ele usou foram meras metáforas que nós podemos interpretar a nosso bel prazer? Ou um espírito dessa natureza que vem à Terra para estar conosco faria isso? Será que as palavras dele são apenas figuras de linguagem ou elas são absolutamente, perfeitamente precisas no que ela diz? Então, todo fardo é leve. Então, a primeira brincadeira que se faz é, então, será que 50 arrobas com Jesus ficam mais leves? Será que isso é verdadeiro ou é apenas uma figura de linguagem? Não só essa frase, como inúmeras outras, são consideradas figuras de linguagem. É tipo uma metáfora. O que é uma metáfora? Você é linda. Você é linda como uma flor. Uma metáfora é quando eu digo você é uma flor. Você sabe que não é uma flor. Isso você interpreta como uma forma bonita de dizer as coisas. Infelizmente, muitas colocações de Jesus são consideradas da mesma maneira. Uma metáfora, uma forma bonita de dizer as coisas. Porém, se Jesus é quem Emmanuel diz que é,
não seria possível que ele usasse metáforas, maneiras bonitas de dizer as coisas. Significa apenas que ele foi preciso, mas nós não estávamos ainda capacitados para identificar essa precisão. Então, quando nós pegamos essa frase, foi uma das primeiras, e foi, na verdade, uma brincadeira. Quando eu conto aquela história, era real, e muitas outras. Mas, hoje em dia, na época, eu levei um certo trabalho para demonstrar que as 50 arrobas com Jesus ficavam mais leves, mas agora está cada vez mais fácil. Quanto mais nós nos aprofundamos no entendimento de como o cérebro funciona, das suas características especiais, muito mais fácil vai se tornar as palavras de Jesus verdades científicas, ou verdades materiais, ou coisas que você pode utilizar imediatamente na sua vida. Então, naquela época eu tive um pouco de dificuldade. Como é que eu vou demonstrar que 50 arrobas com Jesus ficam mais leves? E a gente usou então o sistema da dor, como a dor funcionava no cérebro, e isso nos permitiu demonstrar uma palestra muito antiga, uma das primeiras. Mais recentemente, nós estávamos relendo Evolução em Dois Mundos. Evolução dos Mundos é um dos livros de André Luiz que eu mais gosto, esse No Mundo Maior. Poucas pessoas leem, as pessoas preferem as histórias, o Nosso Lar. Evolução em Dois Mundos fala exatamente disso, da evolução do espírito, do perispírito, e sua comparação com os corpos, as descobertas da arqueologia. E tem um momento que é a transformação dos primatas. Então nós temos os primatas, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, os primatas de grande porte, e um outro tipo de primata. E nesse momento há uma transformação, um salto evolucionário, que é o surgimento do espírito. E o surgimento do espírito, eu acho que ele se manifesta muito parecido com a colocação de Descartes: penso, logo existo. Porque os gorilas, ao contrário do que as pessoas imaginam, há sempre uma confusão a respeito da inteligência dos animais. Os animais são inteligentes. E as pessoas confundem capacidade de aprender. Capacidade de aprender não é sinônimo de inteligência. Capacidade de aprender é a capacidade de reter informações, comandos, ou mesmo comandos complexos ou derivados. E isso nós podemos fazer através de uma experiência muito simples, que é tentativa e erro. Então, nós temos uma experiência sensorial, tiramos uma resposta disso e aprendemos alguma coisa. Então, você vai andando, cai no buraco, você aprende que não deve tomar esse caminho, porque você cai no buraco. E assim, nós vamos dominando uma série de informações que levam a uma série de comportamentos. Aprendizado através da tentativa e erro. É a única maneira de aprender? Não. Nós também aprendemos por transferência. Ou seja, nós podemos aprender da experiência de outra pessoa. Outra pessoa foi, caiu no buraco e diz: não vá por aí, porque tem um buraco. E aí você não cai no buraco, porque uma outra pessoa já fez isso e contou a você a sua experiência, o que aconteceu. Muitos acham que isso é uma coisa exclusiva dos seres humanos. Não, animais aprendem. Nós vemos a gata-mãe ensinando aos seus filhotinhos. Nós temos as abelhas comunicando informações através do voo. Então, o voo da abelha não é sem significado. Com o voo, ela diz volume de flores numa região, a distância, a latitude e a longitude. Significa que as abelhas são mais inteligentes? Porque se alguém me perguntar a latitude e a longitude de algum lugar, eu não sei dizer. Mas as abelhas sabem com precisão a latitude e a longitude e o volume de um campo de flores. E olha, isso foi extremamente documentado. Tá? Agora, você não precisa perguntar. A NET, você é a fonte ChatGPT, onde eu acho a pesquisa sobre as abelhas. Então, as abelhas no seu voo dizem com precisão. Pensa bem, nós não fazemos isso. Então, significa que elas são mais inteligentes? Elas se comunicam informações extremamente complexas. Alguns animais dão informações mais complexas para seus companheiros do que nós, seres humanos, somos capazes de veicular. Então, são as duas formas. Mas o ser humano desenvolveu, a partir de um determinado momento, uma terceira forma de aprender. E é isso que caracteriza o homem, ou homo, ou a mudança de estado, de primatas apenas para homo.
Não vou falar sapiens ainda, que no início não era sapiens. Então, é um novo primata, os Homo, os australopitecos. Que forma foi essa? Que momento isso aconteceu que transformou tudo? Porque durante muito tempo isso é considerado o chamado elo perdido. Porque toda a matemática do desenvolvimento, que não sei se vocês entendem, que quando você faz um estudo científico, você tem que ter uma precisão. Então, quando você diz que a evolução vai acontecer assim, 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 você tem que demonstrar isso em laboratório e matematicamente a informação tem que bater. Então, por exemplo, com o passar do tempo, a alimentação, você vai desenvolver um número X de neurônios. Essa evolução tem que acompanhar o que a gente chama de capacidade metabólica. Então, você se alimenta, produz neurônios. Você se alimenta mais, produz mais neurônios. Você se desenvolve mais, esses neurônios vão se tornando mais complexos. Ok, mas com os seres humanos isso não acontecia. Nós podíamos estudar a evolução do cérebro, dos neurônios, das capacidades neuronais em todos os animais e determinar como isso acontecia. Mas aí, de repente, do primata mais desenvolvido que tínhamos no planeta, o Australopithecus, num tempo extremamente curto, ele fez um salto evolucionário impossível de se explicar matematicamente, metabolicamente, laboratorialmente, não há forma da gente explicar como isso aconteceu. Então, os nossos primos mais próximos, então o gorila e o chimpanzé, têm 37 bilhões de neurônios. 37 bilhões de neurônios. O Australopithecus tinha algo semelhante. Então, vamos pegar primatas de mais ou menos 70 quilos com 37 bilhões de neurônios. E, de repente, num espaço que vai em torno muito curto, então, há 1,3 milhões de anos atrás, os australopitecos dão um salto evolucionário e saem de 37 para 86 bilhões de neurônios. Entendam, por que isso é difícil de explicar? Porque um chimpanzé se alimenta mais ou menos 8 horas e meia por dia e ele consegue manter esse número de neurônios. Os neurônios consomem uma quantidade muito grande de nutrientes. Para vocês terem uma ideia, um ser humano de 70 quilos com uma dieta de 2.000 calorias, 1/4 é apenas para alimentar o córtex. Então, o nosso córtex consome 500 calorias por dia em repouso. Ou seja, você se alimenta para 1/4 alimentar apenas o seu cérebro sem fazer absolutamente nada. Então, para mantermos um cérebro de 86 bilhões de neurônios, se nós nos alimentássemos igual um chimpanzé, nós teríamos que nos alimentar durante 28 horas e meia ininterruptamente. Mas espera aí, o dia só tem 24 exatamente. Então, se nós apenas comêssemos e não fizéssemos absolutamente mais nada, nós não seríamos capazes de manter 86 bilhões de neurônios. Então, como isso foi possível naquela época? O que fez essa transformação? O que permitiu que esse cérebro saísse de 37 para 86 bilhões, sendo que 16 bilhões são apenas no córtex, essa área mais complexa, que consome uma quantidade muito maior de nutrientes. Como isso aconteceu? Então, daí vieram as teorias, elo perdido, extraterrestres, alguém fez alguma coisa, uma intervenção divina especial. Porque, cientificamente, não se podia demonstrar como foi que isso aconteceu até recentemente. Aí, a pessoa que fez a descoberta, que é um cientista eminente, Suzano Ozel, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela desenvolveu uma técnica para contar exatamente o número de neurônios. Então, com essa técnica, que é revolucionária, porque quando diziam que a gente tinha 100 bilhões, era uma estimativa, não havia uma precisão. Agora nós temos essa precisão. A técnica que ela desenvolveu permite essa contabilização. Então, são 86 bilhões de neurônios. Mas ela usou essa técnica para estudar o cérebro dos vários primatas e também fazer uma avaliação dos vários nichos evolutivos com o passar do tempo. E com isso, ela precisou esse desenvolvimento e tinha a curva exata da mudança que o Australopithecus teve até chegar ao Homo sapiens sapiens. E aí, olha só que interessante, no seu trabalho, ela cruzou informações
com antropólogos e também arqueólogos para fazer o que a gente chama de anatomia comparada. E com esse estudo, ela fez uma descoberta interessante, que a mudança aconteceu exatamente há 1,3 milhões de anos. O nosso ancestral, o Australopithecus, desenvolveu um comportamento que permitiu esse processo evolucionário acontecer. Olha só a fala da pesquisa, olha só. Ela escreve na sua pesquisa: há 1,3 milhões de anos, o nosso ancestral desenvolveu uma metodologia, desenvolveu um comportamento que permitiu que o seu cérebro evoluísse rapidamente para adquirir as dimensões que nós temos hoje. Ok, pesquisa bacana, coisa bonita. Só que no livro Evolução em Dois Mundos, que foi escrito na década de 40, publicado em 50, se não me engano, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, tem um capítulo que fala sobre a evolução do cérebro. E dizendo que no mundo espiritual, uma interferência aconteceu para a recepção de espíritos que estavam vindo de uma outra estrutura planetária, no momento em que aquela estrutura entrava, que nós chamamos de transição. Então, esses espíritos que tiveram que sair porque não estavam acompanhando o processo evolutivo espiritual daquele planeta, eles vinham para o nosso planeta para colaborar com a evolução daquela estrutura e assim adquirir os créditos necessários para superar as suas limitações e acompanhar a evolução do seu próprio mundo. A gente lê isso no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, quando os capelinos saíram do seu planeta e vieram para cá. E ao reencarnar, plasmaram uma série de modificações na estrutura do perispírito, do cérebro, etc. É o que está descrito no livro. E essas modificações nos deram de presente uma série de estruturas novas, de melhorias, de desempenho, inclusive estruturas cerebrais que nós não tínhamos condições de utilizar ainda, mas estavam presentes e que no futuro nós utilizaríamos. Só que essa fala, para um cientista, é muito estranha. Pensa bem, o cérebro mudou a partir de uma coisa assim, seria considerado impossível. Não faz sentido. Então, para um pesquisador, essa parte do livro é uma coisa mítica, religiosa, sem fundamentação nenhuma. É um mito espírita, como outros mitos em outras religiões. Mas essa pesquisa de Suzana Ozel, como foi que aconteceu o desenvolvimento? Ao lado do que está escrito em Evolução dos Mundos, comprova essa colocação de Emmanuel. Que momento? Quando ela diz 1,3 milhões, o livro de Chico Xavier saiu antes da pesquisa. A pesquisa é de 2023. E Chico publica isso na década de 50. E lá ele diz exatamente assim: há 1,3 milhões, não é 1,5, 1,7, 1,3 milhões de anos atrás, os espíritos interferem nos espíritos que estavam reencarnando no planeta, os locais, e sugerem, colocam em sua mente um comportamento, uma ideia. E a partir desse comportamento geral daquele grupamento, uma mudança se implementa no perispírito. Que informação foi essa? O livro Evolução em Dois Mundos não diz. Diz apenas que houve essa interferência e a partir dessa interferência houve uma mudança. Então, em pouco tempo, o cérebro começou a se desenvolver. Aí a Evolução em Dois Mundos fala das mudanças. Então, nós temos um aumento do lobo frontal, nós temos várias estruturas se desenvolvendo mais, um crescimento acelerado dos neurônios. E aí, espíritos de lá começam, então, a tentar a reencarnação e, com isso, plasmando pequenas mutações que vão se sedimentando naquela espécie. Que comportamento foi esse? Suzana Ozel disse que, para manter um cérebro desse tipo, o alimento deveria ser, lembra, 28 horas ininterruptas. Porém, os nossos ancestrais, palavras dela, desenvolveram uma metodologia revolucionária. Eles passaram a
cozinhar os alimentos. E ela diz assim, então, deveremos reverenciar as cozinhas, porque as cozinhas permitiram o desenvolvimento do nosso cérebro com todas as suas capacidades. Porque pensa bem, se você pegar uma raiz de mandioca e mastigar crua, você vai conseguir nutrientes. Quanto tempo você vai levar para digerir essa raiz? Quanto tempo para mastigar? Quanto tempo para digerir até você obter resultados? Porém, se você cozinhar essa raiz, você vai conseguir, numa fração de tempo, 100 vezes mais nutrientes. Então, o que levaria várias horas para se obter, você consegue em alguns minutos. Porque ao cozinhar os alimentos, você os pré-digeriu. Você facilita a absorção. Então, é apenas absorver. Então, o Australopithecus conseguia em mais ou menos 1h30 o que um chimpanzé precisava de 8,5 horas para obter. Pensa bem, 1 hora de alimentação, ele tinha tudo para manter o cérebro. Se alimentando 8 horas, mais ou menos, como fazia um primata, ele tinha centenas de vezes mais recursos, vitaminas, essenciais, minerais, etc., tudo para plasmar uma estrutura com maiores exigências. E foi isso o que ele fez. Mas as estruturas como nós criamos, como nós temos hoje em dia, foram baseadas em quê? Quando a gente compara, é algo maravilhoso, porque você começa a ver que o que está na psicografia é muito preciso. Então, pensa que, vamos pegar os primatas que nós temos hoje em dia. Um gorila é 20 vezes mais forte do que um ser humano. Um chimpanzé é 10 vezes mais forte que um ser humano. Então, um gorila é um predador no topo da cadeia alimentar. Então, ele poderia, por exemplo, competir com um felino de grande porte e ganhar. Então, o gorila, além de forte, é muito ágil. O chimpanzé é muito mais forte do que um ser humano e ele é ainda mais ágil do que um gorila. Os gorilas habitavam determinadas florestas com abundante alimentação. Os chimpanzés não habitavam o mesmo nicho, mas também tinham abundante alimentação. O nosso ancestral, o Australopithecus, não teve tanta sorte. A localização geográfica do seu desenvolvimento era mais pobre e tinha mais competição. Então, o local onde ele se desenvolveu tinha um número maior de felinos, maior de competidores e menores recursos alimentares. E ele era 20 vezes mais fraco que um gorila, 10 vezes mais fraco do que um chimpanzé. Mas ainda era um primata. Os primatas, quando confrontados com um perigo, com um predador, eles têm 2 reações básicas. Reações animais básicas. Lutar ou fugir. Já ouviram isso? Luta ou fuga? Então, nós achamos que isso é uma resposta natural dos primatas. Um gorila, quando confrontado com um predador, a sua resposta automática é lutar. Um gorila, quando ele se assusta, ele luta. Não é comum entre outros animais. O primeiro impulso de diversos animais é fugir. Eles lutam quando encurralados. O gorila era diferente. É uma característica dos primatas. Os primatas são seres mais agressivos do que outros predadores. Vocês podem achar que os felinos não são. Um gato doméstico é um bom lutador, mas a primeira experiência dele é fugir. Então, os gorilas, ao serem confrontados com qualquer coisa que os assuste, têm como resposta lutar. Os chimpanzés são muito interessantes. A primeira resposta deles é, no momento eles fogem, agrupam e voltam para lutar. Os chimpanzés fazem isso. Eles são agressivos também, mas eles fogem, agrupam-se e voltam e atacam. Não existe comparação em outras áreas do reino animal. Nós somos primatas também. Como muitos psicólogos gostam de dizer, somos primatas, que a agressão e a função naturais, que o ser humano é um predador, essas coisas todas. Mas muito bem. Nós estamos, então, o nosso ancestral, num local muito perigoso, com menos recursos, e somos mais fracos. Então, quando o Australopithecus se confrontava com um predador, se ele agisse como um gorila,
e lutasse, o que aconteceria? Morreria. Se ele tentasse fugir como um chimpanzé, ele morreria. Como é que nós estamos aqui? É uma pergunta interessante. Toda vez que alguém diz lutar ou fugir é normal, natural do ser humano, que o ser humano fazendo isso não está fazendo nada de errado. Então, se nós nos comportarmos como um gorila ou nos comportarmos como um chimpanzé, não estamos fazendo nada demais a não ser seguir a nossa natureza. A nossa natureza é essa? Lutar ou fugir? Se nós tivéssemos seguido a nossa natureza, nós teríamos desaparecido como espécie. É isso o que os estudos demonstram. O que foi que o Australopiteco desenvolveu que permitiu não só que ele sobrevivesse, como nós estivéssemos hoje ocupando a posição de predador principal do planeta. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega. Então, o que é que o Australopithecus fez? Ele desenvolveu uma nova forma de reação. E basicamente, o que ele fez foi reprimir sua natureza animal. Então, o Australopithecus aprendeu a reprimir o instinto de lutar e o instinto de fugir. Porque se ele não fizesse isso, ele não poderia usar essa nova estrutura que ele desenvolveu, que é o lobo frontal, que permitia para ele criar uma alternativa de sobrevivência. Então, vamos à evolução em 2 mundos. Então, há 1,3 milhões de anos, os espíritos interferem e plasmam na mente. E para ser possível, precisava ser espírito, ele tinha que ter uma vida fora da matéria, mesmo que pequena, plasmam esse novo comportamento. Esse novo comportamento permite que ele tenha os recursos para que eles possam fazer esse desenvolvimento cerebral. E eles começam a desenvolver uma estrutura chamada lobo frontal. E o lobo frontal é a manifestação do espírito no corpo físico. Colocações de evolução em 2 mundos. E Suzano Ozel diz que no momento em que esses recursos se tornaram disponíveis, a explicação que ela dá, com a dificuldade de sobrevivência do Australopithecus onde ele estava, ele teve que criar uma forma de sobrevivência. Então, aqueles protoprimatas, os homens primitivos, que desenvolveram isso, sobreviveram, e aqueles que se comportavam como gorilas e chimpanzés desapareceram. Lembra a evolução, seleção natural? Então, aqueles primatas primitivos que conseguiam usar o lobo frontal sobreviveram, e os que se comportaram como primatas típicos desapareceram. Anete, o que você está tentando dizer é que não é natural para o ser humano ser um gorila ou ser um chimpanzé. Não é a nossa natureza. Nossa natureza não é dar vazão à nossa agressividade e mastigar as pessoas, os inimigos, nem sair correndo e pegá-los à traição. Também não é da nossa natureza. Qual é a natureza dos homens? A natureza biológica, não estou falando natureza espiritual, não estou falando de Deus, estou falando de uma coisa primitiva. A pessoa que está falando disso, ela tem orgulho de dizer, eu sou ateia, eu não acredito em nada. A nossa natureza, a natureza do ser humano, tá? Espécie animal, é reprimir nossas emoções primatas, medo e agressividade, e criar um cenário hipotético para selecionar matematicamente qual a opção mais viável para sobrevivermos. Falas de um materialista. Vou repetir. Por quê? Porque eu achei lindo. Lindo. A nossa natureza animal do homem é reprimir emoções primatas, como agressividade e fuga, para privilegiar a utilização de uma área do cérebro que cria um cenário virtual onde matematicamente vamos escolher uma opção que nos permita sobreviver. Ficou muito difícil ainda? Então deixa eu explicar. Ser um humano animal significa raciocinar em vez de sair mordendo as pessoas.
Então, se alguém faz alguma coisa agradável com você, morder ou falar mal pelas costas é uma atitude primata. Tá? A nossa atitude humana é racionalizar o processo e escolher a opção mais viável para o seu sucesso. Então, as pessoas que raciocinam em vez de morder ou atacar pelas costas são animais superiores. Não estou nem falando de espíritos, que não é espiritual, é da nossa espécie. Então, nossa espécie progrediu, se desenvolveu no planeta graças à nossa capacidade de raciocinar. E o que é raciocinar? Você cria um cenário virtual. Então, vamos lá. O Australopithecus está num local e aparece um predador, um felino poderoso. Se ele lutar como um gorila faria, ele vai morrer. Se ele tentar fugir como um chimpanzé faria, ele vai morrer. Então, o que ele faz? Ele cria um cenário hipotético. São vários cenários, né? Um cenário em que ele morre, um cenário em que ele corre, um cenário disso. E se eu pegar uma pedra, jogar naquela direção, distrair ele, será que eu tenho tempo de fazer isso? Só que antes de fazer, o que você fez? Você imaginou o que estava fazendo. Então você criou um cenário alternativo, hipotético, e calculou as chances que você tinha de sobrevivência. E escolheu o cenário que lhe permitia maiores chances de sobrevivência. Aquele ser primitivo fez isso. E você hoje não é capaz de fazer? Hoje, você diz que está apenas dando vazão à sua natureza quando se comporta como um gorila ou como um chimpanzé? Isso é natural? Não. É natural para gorilas e chimpanzés. Não é natural para seres humanos se comportar dessa maneira. O natural para seres humanos é usar essa parte do cérebro que ele desenvolveu e calcular qual o cenário mais propício para o meu desenvolvimento. Imagine se de repente aquele homo primitivo tivesse uma crise nervosa. O que aconteceria com a nossa espécie? Se ele resolvesse ceder, é muita pressão, esse cenário aqui é muito perigoso para mim. Pensa bem, nós estamos reclamando, eu não tenho forças para lidar com as coisas. Pensa bem, ele estava no meio de predadores, todos eles, todos mais fortes. Em todos os sentidos. E os outros primatas eram ainda mais fortes. Não era para desistir? Se a nossa natureza fosse essa que nós estamos dizendo hoje, nós não estaríamos aqui. Simplesmente, ele teria desistido. Não, é demais para mim. Eu prefiro sentar aqui e morrer. Ou melhor, vou deixar esse predador me comer porque está difícil demais. O que significa fazer isso? O que significa desistir? O que significa dizer que é difícil demais? O que significa atacar? Significa você abrir mão dessa evolução física. Porque alguns questionaram, né? Mas então o ser humano é uma estrutura desenvolvida, mais desenvolvida que primatas. Eu vejo pessoas assim, eu quero voltar à natureza e me comportar como um gorila. E toda essa evolução, e todo esse crescimento. Então, a nossa natureza é raciocinar. Não é uma coisa de agora, não. Era naquela época. Se nós não tivéssemos raciocinado, nós teríamos perdido. Porque foi a nossa razão, a nossa capacidade de imaginar cenários virtuais que permitiu selecionar a melhor opção. E em evolução dos mundos, os espíritos começam a estimular isso, para desenvolver cada vez mais essa estrutura, para que esses espíritos pudessem reencarnar. E aí, quando eles reencarnam, eles aumentam ainda mais essa capacidade de processamento. Como? Para vocês terem uma ideia, desde que se começou a estudar o coeficiente de inteligência dos seres humanos, ele só aumentou. Então, a cada geração, o coeficiente tem aumentado. Nós somos cada vez mais inteligentes do que eram nossos ancestrais. Então, aparentemente, o nosso processamento de informação, porque olha só, o que é raciocinar? Então, lá no lobo frontal, você cria um cenário que não existe.
entra nesse cenário que não existe. Tem uma interação nesse cenário que não existe. Tira uma experiência que não aconteceu e com essa experiência que não aconteceu, você aprende uma coisa nova. Quando você sai desse cenário virtual, você é diferente. Você se tornou mais esperto. Você aprendeu coisas novas. Do quê? Do nada. Porque nenhuma dessas coisas da sua mente aconteceu de verdade. Então, antes do Homo, se aprendia por tentativa e erro ou por transferência. Nós, os Homo, passamos a aprender através de cenários que nós criamos. Ou seja, nós criamos informações de informações. Então, pegamos coisas e criamos informações novas. Mas para isso acontecer, você precisa preencher de material essa área do cérebro. Então, ter cenários possíveis. E como isso aconteceu? Quanto maior o número de cenários possíveis você cria nesse local, mais rapidamente você escolhe a melhor opção para você. Vamos traduzir. Quanto mais você pensa, melhor você pensa. Parece meio óbvio, né? Isso é muito importante. Quanto mais você pensa, quanto mais você usa o seu lobo frontal, melhor você pensa. Então, você usa e desse uso você cresce. Você usa e desse uso você cresce. Então, quanto mais você faz isso, melhor e mais rapidamente você faz isso. Ficou claro isso? Que muitos acreditam que o crescimento da inteligência é do DNA. É o seu DNA que te deixa inteligente. E, recentemente, uma teoria nova surgiu que bate com as informações de evolução em dois mundos de André Luiz. Então, como é que funcionou? Então, o Australopithecus evoluiu para Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, até Homo sapiens sapiens. Quando nós estamos nesse cenário de Homo sapiens sapiens, nós desenvolvemos, nós não, quando você vê no mundo maior, quando nós atingimos um nível de capacidade de processamento de informação, os espíritos estimularam um comportamento, de novo, um comportamento. E esse comportamento permitiu expandir a quantidade de informação e com a alimentação você também expandiu os neurônios. Lembra? Quanto mais você exige, mais você desenvolve, correto? É como músculos. Então, como foi que ele desenvolveu os músculos cerebrais? Exigências informacionais. Mas espera aí, chegou num limite. Que tipo de comportamento ele desenvolveu para aumentar isso? Linguagem verbal. Por quê? Porque era muita informação. Como é que eu vou transmitir para os outros essa informação? Então, a linguagem tornou mais eficiente a comunicação e aumentou a quantidade de informação que você era capaz de compartilhar. E o que aconteceu quando você fez isso? Aumentou o volume do cérebro. E esse volume não parou de aumentar. Depois de um determinado momento, não podia mais expandir o volume, então ele passou a alterar a forma de processamento. Então, hoje, nós não aumentamos o volume do cérebro, ele vai se tornando cada vez mais eficiente. Quer dizer, a gente continua fazendo isso? Sim. Aparentemente, até agora, nós não definimos qual é o limite de informação que você pode acumular. Tá? Quantos idiomas você pode aprender? Todos que existem. Nós não temos um limite preciso. Qualquer pessoa. Não tem que ter um DNA, uma linguagem? Não tem uma linhagem especial, não tem um DNA especial. Qualquer pessoa pode aprender tudo que existe. Não tem um limite para isso. E a velocidade? Também não sabemos. E tudo isso portátil, sem ter que recarregar na tomada. Então, pensa bem na vantagem. A gente acha a inteligência artificial uma coisa extraordinária, né? Mas tem que ligar na tomada, consome energia elétrica, você faz o que ele faz sem isso. E portátil. E autorrecarregável. Então, os espíritos, a linguagem, permite você fazer o quê? Olha só. Alguém tem uma experiência. Então, um ancestral encontrou uma onça na floresta e sobreviveu.
Aí ela volta e conta como foi que isso aconteceu. Eu estava na floresta, e aí ela começa a descrever o que sentiu. O medo, a angústia, como ela suou. E nós fazemos o quê? Criamos um cenário na nossa mente, em que nós somos o personagem central e estamos sentindo tudo isso. O medo que ela sentiu, você começa a ver. E aí ela descreve com precisão, e você cria esse cenário em que você está lá para enfrentar a onça. E aí você sobrevive à onça. Só que o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o que você imaginou e o que você viveu. O que ele faz? Ele armazena isso como uma memória sensorial. Você acabou de aprender uma coisa nova. Então, na sua mente, esse cenário já existe. Se você tivesse encontrado uma onça pela primeira vez e nunca tivesse ouvido a história, você poderia ficar paralisado com o medo e se comportar como um gorila ou como um chimpanzé. Mas como você acumulou aquela experiência sensorial que você vivenciou e você tornou ela tetradimensional, o que é tetradimensional? Além da experiência sensorial física, você também assimilou as emoções e experiências emocionais que a pessoa teve naquilo. E ela faz parte de você agora. E você usa isso para superar aquela situação. E você cresce. E a cada história compartilhada dos seus ancestrais, você aumenta o processamento cerebral. E você vai fazendo isso a cada geração. Mais informação se acumula e mais apto você está a entrar em cenários absurdos que você nunca viveu e sair-se muito bem dessas situações. Por quê? Porque, de posse dessas experiências anteriores, você não se comporta como um gorila ou chimpanzé, você reprime as emoções de medo ou agressão e raciocina em cima daquele material todinho e cria um cenário alternativo, cresce, supera e tem sucesso. E a cada geração nós fomos aumentando o nosso coeficiente intelectual. Ou seja, cada vez nós estávamos mais rápidos e mais eficientes para processar informações. E isso se fez desde o Australopithecus até que nós tivemos uma notícia complicada. Sempre uma geração aumentou o coeficiente de inteligência até essa, que pela primeira vez na história da humanidade diminuiu. É a primeira vez na história que o coeficiente de inteligência ficou menor. E olha como é que se mede. Você não mede de pai para filho, você mede de avós. Então, os avós, aos 18 anos, tinham isso. Aí você pega os netos aos 18 anos, ou seja, uma geração, e mede. E pela primeira vez, os netos tiveram um coeficiente menor. Estou dizendo que a geração anterior, segundo as medidas, e as medidas são gerais, não é uma pessoa. Ah, mas tem... Também nós temos muitos supergênios, temos um montão de supergênios, mas a gente não mede assim, né? A gente mede o quê? Então, o coeficiente dessa geração caiu. Caiu 2 pontos, é muito. 2 pontos é muita coisa. Por quê? Aí, pessoal, computador e não, nada disso, nada a ver, tá? O que é que André Luiz diz Evolução em 2 Mundos? O que é que fez esse desenvolvimento? Pensar, não é? Criar cenários hipotéticos, construir coisas. Quanto mais você raciocina, quanto mais você pensa, quanto mais você usa sua própria mente, sua própria cabeça, mais ela melhora. Então, para diminuir, o que você precisa fazer? Deixar de fazer isso. Se você deixar de pensar, deixar de raciocinar, deixar de usar sua própria cabeça, o que acontece? Os músculos atrofiam. Mas como é que funciona isso? Então, você já deve ter ouvido aquela expressão que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Já ouviram a expressão? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Bom, tecnicamente, nós poderíamos afirmar que é verdade. Por exemplo, quando você vê a imagem de uma bola, você usa 3 áreas cerebrais para decodificar isso, né? Então, você vê a bola, área visual primária, visual secundária, interpretativa, bola. Está resolvido o problema. Frações de segundo.
Mas quando você lê a palavra bola, você usa 27 áreas cerebrais para decodificar. Então você vai ver um pauzinho com 2 barriguinhas, uma rodinha. E aí, esses desenhos representam sons. Então você foi alfabetizada, lembra? Beabá, berrebé. Então você vai lá para a área, associa aquilo ao som. Só que B é um som, O é um som. Quando você junta os dois, é um terceiro som. Vocês estão entendendo quanto tempo leva para decodificar a palavra bola? Ah, viu só? Uma imagem é mais eficiente. Em termos de decodificação, sim, você decodifica bem rapidamente. Mas, se o seu objetivo é aprender alguma coisa, usar 27 áreas cerebrais faz o quê? Exercita seus músculos mentais. Você tem que decodificar sons, associar sons a expressões, juntar esses sons, construir uma imagem, porque a palavra bola não tem imagem. Você vai ter que criar uma imagem a partir de quê? De símbolos. Então você vai pegar um símbolo e construir uma imagem de símbolos. E isso é um exercício que usa recursos cerebrais, que ativa o lobo frontal, que aumenta o metabolismo, aumenta a utilização, aumenta os recursos. Se você engessar esse braço e ficar 40 dias sem usar, o que acontece quando você tira o gesso? Então, se você não usa essa capacidade, o que acontece com isso? São muitos recursos. Você vai economizar. Para que eu vou botar recurso no lugar que você não usa? Então, se você nunca faz isso, se você nunca transforma símbolos em imagens, se você nunca constrói sentimentos a partir de simbologia, você não usa a área, não tem recurso. Então, quando for usar, o que acontece? Vai ficando mais lento, com menos capacidade. Então, quando a linguagem verbal não foi mais suficiente para transmitir o conhecimento, então eu vou transmitir oralmente. Só que agora não dá tempo, eu vou morrer antes de transmitir para outras pessoas tudo que eu sei. Então eu vou preservar esse conhecimento. E aí os espíritos que reencarnam criam uma nova informação para a gente armazenar conhecimento, que é o quê? A escrita. Então a escrita é uma forma muito eficiente de a gente fazer o quê? Tudo aquilo que a gente tem na mente, vamos preservar onde? Aqui. Mesmo que eu morra, as próximas gerações podem fazer o quê? Usufruir dessa informação. Então, o que acontece? Hoje, você pode, abrindo livros, se apossar do conhecimento de gerações e gerações de médicos. Então, você não precisa mais matar um monte de gente para aprender como fazer corretamente. Várias pessoas tiveram experiências, você se aposta das experiências e você acha que é um médico inexperiente. Não, você é um médico que possui as experiências dos seus ancestrais, que você adquiriu através do quê? Da leitura. E aí você desempenha a sua função e você tem uma inteligência muito maior do que aquele primeiro ancestral que escreveu um livro. E isso foi acontecendo. Nós conseguimos criar cenários hipotéticos a partir de narrativas verbais e a partir de narrativas escritas. Mas aí você aprendeu que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Olha, ficar ouvindo alguém falar é chato. Não tem um filme? Para que eu vou ler o livro se eu posso ver o filme? Dá trabalho ler o livro, né? Vocês viram? Eu não sei o que essa palavra significa. Então, com o filme, eu não tenho esse problema. Eu já estou vendo. Não tem nenhum problema. Você não precisa nem imaginar nada. E olha só, quando você lê o livro, e aí as pessoas reclamam, Vitor Hugo é muito chato. Ele leva um tempão escrevendo a parede, o cenário, porque tinha um livro, tinha não sei o que lá, de as cortinas. Sabe por que ele fazia isso? Porque naquela época não tinha Google, nem nada disso, não tinha YouTube. Então você não sabia como é que era. Então ele descrevia para você fazer o quê? Você lê e começa a construir um cenário, né? Um palácio é como assim. E você pode ler isso em qualquer parte. Você está no Brasil e há um palácio na França. Aí ele começa a escrever, aí você começa a imaginar o palácio. Como se estivesse lá. Porque ele era muito preciso nisso, né? Então, você imaginava o palácio. Aí ele dizia o que os personagens sentiam, pensavam. Por quê? Porque a gente não lê pensamento, não conhece os... Aí ele descrevia e você interagia emocionalmente,
sensorialmente com um cenário que você nunca viu e que você criou aonde? Na sua mente. Quantos músculos cerebrais você desenvolveu ao ler esse livro? Mas hoje é muito trabalho. Para que eu quero saber isso se eu posso abrir o YouTube e eu vejo lá o cenário? Não preciso. Você não precisa descrever. Todo mundo sabe como é que é, entra lá e sabe. Então, hoje um livro novo é quase um roteiro de filme, né? Não tem descrição nenhuma, o cara já vai falando, e eu no lugar, ele estava em Paris. Mas não precisa dizer como era Paris, você entra e vê. Aí no filme, o que você faz no filme? Você senta na sua poltrona e faz o quê? Nada. Você é um passivo. Então, você passivamente consome informação. Que tipo de esforço você faz? Nenhum. Nada. Só que, desde muito cedo, você não lê mais nenhum livro. Você só vê o filme. Você não quer nem ouvir a pessoa falar. Se ela não mostrar imagens, por que eu deveria escutar? É difícil, eu não consigo imaginar o que você está dizendo. Tem um filme? E pior agora, não vem nem manual, tem tutorial explicativo, né? Eu ganhei uma impressora, cadê o manual? Não tem. Tem um QR Code para você pegar o tutorial na internet, que é um vídeo. Não tem mais, não vem mais nada. Não vem papel impresso nenhum. Aí, não é ecologia. Então você tem que ver o filme, economiza papel, você não precisa destruir a natureza, né? Então, inclusive, estão incutindo que ler coisas está destruindo a natureza. Se você lê, vai estragar. Então é melhor você ver o filme, você aprende mais rápido e não gasta recursos. O problema é, qual é o resultado disso a longo prazo? Nós já estamos vendo agora. Então, ler livros, tá? Ou ouvir narrativas desenvolve seus músculos mentais, aumenta sua capacidade cognitiva, aumenta sua capacidade de entendimento. Então, qual é a maneira de nós crescermos mentalmente? Nós temos que exercitar nossos músculos mentais. Então, se você não exercita de nenhum, o que vai acontecendo? Você tem o embotamento dessas funções. E nós podemos verificar na prática o que isso significa. Mas isso não tem um significado apenas aqui. No momento em que eu terminei de ler esse material todo e pensei em falar essa informação com vocês, foi com relação ao aumento do coeficiente intelectual espírita. Então, processamento de informações espíritas. O que é isso? Como é que um espírita age? Dentro de uma opção, então você está num cenário hipotético de problemas, o que eu devo escolher fazer? Para você poder ter essa escolha, você precisa de opções, correto? Você tem na mente? O que é que você tem na sua mente? Eu tenho a Guerra dos Tronos, eu tenho, como é o nome dessa novela aí? Vale Tudo, eu tenho Big Brother, e eu tenho uma série de séries bem legais também, bem bacanas, que eu sento e assisto passivamente. Que material você tem dentro, construído, sedimentado no seu interior, para você usar? Se você não tiver nenhum, sabe o que você vai fazer? Vai se comportar como um gorila ou como um chimpanzé. Porque você não tem nada para escolher. Que tipo de cenário você construiu? Quando a gente pergunta, tem uma série de livros de Humberto de Campos que são crônicas do dia a dia, vivências, tá? De espíritas, hipotéticos. Então, você ler aquelas histórias e construir aqueles cenários, imagina, como um espírita se comportaria nessas circunstâncias? Se eu vivenciasse isso, como me comportaria? Então, essas coisas do cotidiano, que estão nos livros de Humberto de Campos e vários outros livros espíritas, que, olha, vamos lá, quem aqui leu Crônicas de Além Túmulo? Levanta o braço. Quem leu todos os livros de Humberto de Campos? Levanta o braço. Tem um montão. Essas crônicas de Além Túmulo são muito interessantes. Ele era um cronista social, então ele escreve. Vocês sabiam o que aconteceu com Marilyn Monroe? Ele foi entrevistá-la. Então lá tem uma entrevista
com essa atriz famosa depois da sua morte. E uma série de outras coisas muito interessantes. Eu falo assim, nossa, tem isso? Tem. Então ele fez isso. E você sabe o que aconteceu com essas pessoas que você achava tão admiráveis depois que elas morrem. Não só isso, ele também fala sobre o cotidiano de pessoas comuns, espíritas. Então, a esposa de um orador espírita, um orador espírita famoso em casa, aí há várias situações. Quando você lê um livro como esse e constrói o cenário, o que você está fazendo? Você está se colocando no lugar do quê? Daquelas pessoas. E exercitando o quê? Lembra? Qual é o componente moral do espiritismo? Lembra das leis morais? Lembra qual a coisa certa a fazer para um espírita nessa situação? Então você precisa construir esses cenários hipotéticos. Para quê? Porque são esses cenários hipotéticos construídos no seu subconsciente que vão lhe dar o quê? Convicções profundas. Que vão lhe valer no momento que você tiver que tomar uma decisão difícil. Me comporto como um orangotango e passo para agressão? Me comporto como um chimpanzé e parto para vingança? Ou me comporto como um ser humano, supero a situação, aprendo alguma coisa com essa experiência e me torno um ser superior, melhor. E um ser superior é melhor do que você era antes. Então, o Australopithecus escolheu: não serei um gorila, não serei um chimpanzé, não vou atacar as pessoas, não vou me vingar, eu vou aprender alguma coisa e vou ser superior a essa situação. O que é que nós vamos escolher? Então, cenários hipotéticos virtuais são essenciais. Experiências tetradimensionais são essenciais para o nosso progresso espiritual. Então, nós precisamos de conteúdo mental cotidiano, sistemático, não é eventualmente. E sabe o que está acontecendo? Como tem muitas opções visuais passivas, nós estamos 80% passivos. Eu estou sendo generosa, né? Deixa eu botar ali. Nós estamos sendo, 5% ativos, 95% passivos com relação à informação. De tal maneira que isso está desenvolvendo, vamos lá, com a falta de músculos mentais, nós começamos a ter preguiça de aprender coisas novas. Que é muita coisa, né? Para que tudo isso? Então, hoje em dia, você vai comer alguma coisa, o que você precisa saber? Qual o botão do micro-ondas apertar? Se eu abro a caixinha, se tem plástico, não tem, boto ali e aperto. Você não precisa saber como faz, nem de onde veio, nem coisa nenhuma. Você sabe como funciona o micro-ondas? A máquina de lavar? Alguma coisa? Não, nada. Então, olha só, se você for para o mundo primitivo, já pensou? Você nem vai construir o Egito lá. Porque para construir o Egito, você tem pelo menos entender um pouquinho das coisas. Para você tentar copiar lá. Se for para o Egito do jeito que está aqui, como é que vai ser? Você vai ficar na selva muitos séculos. Nenhuma civilização você não vai construir. Então você precisa de conteúdo para agilizar experiências tetradimensionais. Então quando você não tem essa experiência, o que começa a acontecer? Atrofia os músculos mentais, então você não se interessa. Aí a evolução não acontece. Porque ao contrário do que você imagina, a nossa evolução agora não é no DNA, é aonde? Na mente. Então, quanto mais a sua mente se torna ativa, quanto mais forte ela fica, e, deixa eu até falar, até para ser obsessor você precisa de força mental, gente. Bom? Nem um bom obsessor você não vai ser. Porque o pessoal fala assim, o cara tem um castelo muito espiritual. Quem construiu o castelo? Foi o pedreiro espiritual? Não, né? Sabe como é que funciona? Você está vendo meu castelo aqui? Está vendo ou não está vendo? Aí a sua força mental faz com que ele exista e todos acreditam naquilo. Então, até no mundo espiritual, para você ter alguma coisa, você vai ter que ter uma força mental. Então, o que acontece se você não exercita a sua mente? Ela atrofia. A ponto de você estacionar. E se você estacionar nesse presente momento, vai ter que ir para outro planeta. Agora,
o pessoal acha que vai começar no Egito. Não, você não começa no Egito, você começa lá no mundo primitivo, lembra? Lá no início, na selva. E lá na selva você começa a construir lá a civilização, se você tiver conteúdo mental para isso. E quantos milênios se passarão até você encontrar as pessoas que você ama novamente? Porque muitas famílias vão se separar, né? A pessoa que você ama foi e você ficou. Como é que você vai lidar com isso? Então nós estamos num momento crucial. E, mas a próxima reencarnação é onde? Que você vê pessoas com nível social, intelectual, não querem ter filhos, né, não? Porque elas estão convencidas que é errado, você vai destruir o planeta se tiver muito filho. Então ela não tem. Então, onde é que você vai arrumar uma vaga? E nessa vaga, você vai ter que aproveitar. Que antigamente, quando fala várias encarnações, você sabe que em média a gente vivia pouco, né? Quando você pega aqueles filmes, os anciões, lá nos Estados Unidos, tinham 40 anos, cara. 40 anos era um ancião. Se ele chegasse a 80 com lucidez, eles matavam, porque era bruxaria. Então, 40 anos, um ancião. Agora, um ancião tem 100 anos. Então, olha como mudou. Então, uma encarnação, você tinha uma janela de 20 anos. Mas não havia até os 30, sim, mas você tem criança, adolescência, aí começa, o quê? 20 anos cada encarnação. Agora, quanto tempo a gente tem? Então, não pode esperar a próxima encarnação. Você vai viver 20 anos, já é uma encarnação. Então, nesse momento agora, é a encarnação nova. Então, pensa que seus próximos 20 anos são uma encarnação. Só que você não vai perder tempo nem com a infância nem a adolescência. Então, agora você tem que começar a construção para a sua próxima vida. Você tem que viver quantas? 4, 5 encarnações em uma, para correr atrás do prejuízo. Então, nós precisamos construir experiências tetradimensionais espíritas para nós acelerarmos nosso coeficiente intelectual espírita, que é a capacidade de resolver nossos problemas, nossos conflitos, de maneira saudável, produtiva, espiritualizada e que promova a evolução do planeta. E como é que eu faço isso? Bom, você pode começar neste momento lendo alguma coisa de Emmanuel, alguma coisa de Humberto de Campos. São tantos livros. Uma coisa que não falta é livro. Agora, faça um balanço. Sem brincadeira, eu fiz o pessoal lá, a gente anotar, né? Quanto tempo você perde fazendo cada coisa no dia? Hoje, você levantou e fez o quê? Aí contabiliza. Aí você vai ver quanto tempo você passou assistindo vídeo do TikTok. Você pode programar seu telefone para dizer quantos vídeos do TikTok você viu. 2, 3 horas, 4 horas. Você sabe, em média, quanto tempo os nossos jovens estão dedicando a vídeos do TikTok? Eu não vou nem falar do YouTube, documento, nada. Nem Netflix. Netflix é um progresso. TikTok, 6 horas. Bom, 6 horas no TikTok, sobra quantas horas para alimentação, etc, etc. E quantos livros nós estamos lendo em média? A gente estava conversando no carro sobre nível comportamental de alguns países. Nós podemos fazer um paralelo entre a higiene, educação, etc., pelo número de livros que se lê, né? Então, quantos livros em média se lê no Japão? Quantos livros em média se lê no Brasil? E aí, você vai dizer, os japoneses são melhores? Não, são homo também. Então, o que vamos fazer a partir do momento? É natural ser um gorila? É natural ser um chimpanzé? O que é natural para o Homo sapiens sapiens? O natural para o Homo sapiens sapiens é reprimir emoções primitivas, raciocinar, selecionar a melhor solução para um problema, raciocinar e crescer espiritualmente a cada experiência vivida. Então, cada vez que você fica com ódio de alguém, você é um gorila. Cada vez que você pensa em se vingar, você é um chimpanzé. Cada vez que você aprende alguma coisa com o que você viveu e se torna um ser humano melhor, você é um digno representante da sua espécie Homo sapiens sapiens.
Não vou nem falar da condição espiritual. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, estamos falando em todos os sentidos possíveis, físicos, mentais, ambientais, espirituais. Escolha qualquer aspecto da sua existência e você vai ver que Jesus foi preciso, cirurgicamente, em todas as suas afirmações. Escolha qualquer uma. E se eu não entendi? Então, espera um pouco mais de maturidade que você entende. Mas dizer que ele equivocou-se, ou que não é natural a gente perdoar nossos inimigos, não, isso não é coisa natural, isso é antinatural. O natural é ser gorila ou chimpanzé, você está equivocado. Então, segundo, uma moderna cientista, materialista, que diz não acreditar em absolutamente nada, um bom Australopithecus, um bom Homo sapiens sapiens, raciocina, não morde, não se vinga, raciocina, constrói, cresce e fica a cada dia melhor. Nossa, que tristeza. E é materialista, né? Nós espiritualistas, muitos cristãos dizem, você está pedindo muito, não é natural isso, é um exagero, eu sou uma pessoa comum. Não, pessoa comum raciocina, né? O Australopithecus era quase um macaco e já raciocinava. Então, qual é a nossa natureza? A natureza reprima emoções animais. Espera, qual a vantagem que eu levo nisso? Isso é que é legal. Qual é a vantagem que você leva reprimindo emoções primitivas? Medo, raiva, ódio, agressão, etc. Lá no cérebro primitivo, onde estão todas as emoções que nós temos em comum com os animais e com os primatas, está também uma região chamada sistema analgésico central. O sistema analgésico central produz duas substâncias interessantes, chamadas endorfinas e encefalinas. Endorfina rima com morfina, exatamente. Ela é 100 vezes mais potente que a morfina. A morfina que você toma quando tem uma dor enorme, uma morfina para neutralizar, a endorfina é 100 vezes mais potente. E é produzida pelo sistema analgésico central. E o sistema analgésico central fica bem no arqueocórtex, que é essa parte do cérebro que a gente tem em comum com os primatas. Então, toda vez que você se comporta como um gorila ou como um chimpanzé, você diminui a atividade do sistema analgésico central. Traduzindo, toda vez que você se comporta como um gorila ou como um chimpanzé, você sente mais dor e sofrimento do que poderia. Quanto mais você se comporta como um Australopithecus, como Homo sapiens sapiens, o que você faz? Você reprime essas emoções primitivas e dá preferência ao neocórtex, é um tal lobo frontal, na área da imaginação de cenários hipotéticos, na imaginação do cálculo de probabilidades, na lembrança de informações que você adquiriu através dos seus livros, através de narrativas, e seleciona, toda vez que você raciocina, que você pensa, você ativa o neocórtex, reprime o arqueocórtex, libera o sistema analgésico central e produz mais encefalinas e mais endorfinas. Toda vez que você raciocina, toda vez que você pensa, toda vez que você reprime sua raiva, seu ódio, sua vingança, você sente menos dor e sofrimento. Diminui a dor, diminui o sofrimento. Só isso. E tem mais. Quando você reprime esse tipo de emoção, você diminui o processo inflamatório negativo. Você aumenta a expressividade gênica e outras coisas que eu falei em outras palestras. Tudo isso junto. Toda vez que você dá preferência à sua natureza Homo sapiens sapiens, a gente fala de Homo sapiens como se fosse uma coisa ruim, não. A nossa natureza animal Homo sapiens sapiens, não macaco. Toda vez que damos preferência à nossa natureza Homo sapiens sapiens, nós vivemos fisicamente melhor, com menos dor, menos sofrimento, menos doença, com mais eficiência, com mais leveza, com mais alegria, com mais felicidade. Eu nem estou falando de sentimentos espirituais superiores. Somente não sendo um animal já está no lucro, porque a cada momento em que você supera a sua natureza animal, você cresce intelectualmente.
E se você for um pouco além e acrescentar informações espirituais, não há limite onde você pode chegar. Quando? Em muito pouco tempo. Em 20 anos, você pode fazer uma mudança radical na sua vida, só deixando de ser gorila e chimpanzé. Espero ter sido útil. Muita paz. Parabéns, Anete, fantástico.